Bom, hoje eu vou falar sobre curação, um argumento experimental psicomágico, e eu vou dar ênfase em como foi o processo para a elaboração da metodologia do livro. Então, para começar, eu preciso dizer que eu demorei bastante tempo para botar fé na minha escrita. E eu acho que isso foi muito devido ao tempo que eu deixei ela em segundo plano durante o período da graduação. Então, quando eu decidi que eu ia escrever o meu TCC, eu fiz mais um trabalho artístico. E aí eu inseri a escrita e nesse momento eu comecei a a ficar um pouco confortável com isso, mas eu ainda estava fazendo um trabalho artístico e não um trabalho teórico, eu só estava envolvendo a escrita. Até que a minha orientadora, Mari Fraga, me falou com toda a delicadeza para eu segurar um pouco as criações artísticas e focar na criação do trabalho teórico, para eu concluir a minha graduação. E ok, né, é isso que eu queria fazer, né, concluir a minha graduação, mudar de fase, então bora fazer isso. Só que nesse impulso do bora fazer e realmente fazer, teve um tempo que passou arrastado, porque eu não sabia como eu queria fazer. E a Mari percebeu esse meu conflito, que eu tentava não transparecer, e me sugeriu uma escrita poética. E aí aquele peso que eu sentia em escrever começou a não ser tão pesado assim. Através da escrita poética, eu comecei a escrever cartas. Eu comecei a escrever cartas para os personagens que criei nos trabalhos artísticos anteriores, nas performances, e eu escrevi várias. Até criei outros personagens para dar voz a algumas das esculturas e instalações que eu fiz. E eu fui fazendo, né, como a Mari me dizia: Só escreve, não pensa muito não". E, enfim, para deixar, as palavras saírem sem julgamento e algum formato prévio, sabe. E aí, eu acho que é difícil essa parte de não julgar, mas eu percebia a impossibilidade de eu querer dar conta de todos os conceitos e interpretações que perpassam o trabalho artístico. E eu acho que seria até, triste eu ter a pretensão de encerrá-lo em afirmativas. E nesse momento eu lembrei do texto de Duchamp, que eu li nos primeiros períodos da faculdade, quando ele diz que na cadeia de reações que acompanham o ato criador, falta um elo. Esta falha representa a inabilidade do artista em expressar integralmente a sua intenção. Esta diferença entre o que quis realizar e o que na verdade realizou é o coeficiente artístico pessoal, contido na sua obra de arte. Em outras palavras, o coeficiente artístico pessoal é como que uma relação aritmética entre o que permanece inexpresso, embora intencionado, e o que é expresso não intencionalmente. A escrita se tornou mais interessante para mim. Eu comecei a concretizar na mente que a escrita é uma forma de materialização de um trabalho artístico e que eu posso também desdobrar esse trabalho em outros formatos, como num filme, numa peça de teatro, numa peça de dança, enfim, muitas possibilidades, né. E durante a escrita, eu fiz uma videoarte, que faz parte da construção da metodologia prática teórica, e o vídeo ele mostra a costura entre algumas performances que eu realizei, criando as primeiras nuances da narrativa que se desenvolveria no texto Curação.
E eu vou passar aqui para vocês essa videoarte. Ela tem o som baixinho, então eu sugiro aumentar um pouco para vocês conseguirem ouvir. E assim começou a surgir Curação, um argumento experimental psicomágico por uma metodologia do livro. O primeiro é a narrativa ficcional. Ela foi elaborada através do resgate dos meus trabalhos artísticos realizados no período da graduação e são descritos ao longo da ficção como acontecimentos que a personagem principal encontra ou como referências às situações que vivencia. As referências artísticas e teóricas, elas entram como personagens na história ou são citadas nas notas de rodapé. O segundo ponto é que a escrita ficcional foi inspirada no formato do argumento cinematográfico e tem como referências o cinema experimental e o movimento surrealista por suas práticas e pelos conceitos envolvidos que são exaltados no formato da escrita e no tema da narrativa. E o terceiro ponto é por Rodorovsky, fiz esse TCC como um ritual trabalho de conclusão de curso, inspirando a escrita como um ato psicomágico. E a história, contada em Coração, ela narra a jornada de uma jovem que se vê no cruzamento entre conhecer a história de sua ancestralidade e viver sua realidade cotidiana. A jovem é a personagem principal da história e o fio condutor para acessar as diversas obras artísticas que aparecem. Nessa realidade paralela, eu imagino também que as obras atuam como portais, que fazem conexões com outras dimensões, com outras consciências. Então, por um acontecimento, ela tem a abertura para se conectar com outra consciência. E pensando nisso, a fabulação entra como aliança essencial, pois, como expõe Donna Haraway, é necessário ativar a ficção científica, a fabulação especulativa, para propor imaginários livres, desestruturar nossas próprias histórias com outras histórias, com séries de despadronização do pensamento, desequilibrar mundos de pensamento com outros mundos de pensamento, desmoronar mundos para poder enxergar outros mundos. E assim eu finalizo a apresentação da metodologia, outras questões que perpassam este trabalho artístico teórico. Muito obrigada. Bom, Karine, muito boa a sua apresentação, a gente está muito agradecida. E eu não sei se, eu acho que a gente já tem algumas questões, não sei se João e Léo gostariam de começar com alguma questão, mas eu já gostaria de te pedir, assim, fiquei muito curiosa, né, também, de que você pudesse falar um pouco mais sobre o Jodorowsky e a psicomagia, né? Falar um pouco mais sobre isso, contar um pouco mais, falar um pouco do teu contato com isso, como é que, enfim, trazer um pouco mais para a gente isso. Sim, posso falar sobre. Adoro as perguntas da Diná, porque ela me faz resgatar memórias. Isso é muito bom. Eu falei de Macunaíma aqui por causa de uma pergunta que a Diná fez na apresentação do meu TCC. E eu não tinha ainda entendido, conectado que o teatro contemporâneo faz parte da metodologia desse trabalho. Enfim, né, abrir esse parênteses aqui.
Mas falando sobre Rodorovsky, bom, como foi? É porque muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu conheci o cinema surrealista, e Rodorovsky, ele é um cineasta que faz muitos filmes surreais. Eu super indico todos, mas vou dizer aqui que tem dois filmes que ele faz que são autobiográficos. Eu acho muito interessante porque ele conta a história dele, mas de um modo surreal, que é... hum, e agora? Cadê os nomes que eu esqueci? Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas são dois filmes que ele faz que são autobiográficos. Então, eu me interessei muito quando eu comecei a estudar sobre o cinema surrealista, por ver muita proximidade com as artes visuais, né, por entender do mesmo modo quando eu vi Macunaíma e eu vi a performances, foi a minha sensação ao ver os filmes do Jodorowsky. E ao mesmo tempo, eu também estava fazendo o curso do Nadan Guerra, sobre tarô, né, conectado às artes visuais, e ele traz muito o Jodorowsky como um, como uma referência fundamental para se pensar a fisiologia do olhar, para se pensar as imagens. Então foi muito interessante entrar em contato com esses métodos dele, com essas formas de olhar as imagens e como as imagens elas estão falando sobre a imagem como algo que conecta o plano físico ao plano espiritual. Então ele fala muito disso. E ele tem a psicomagia. Tem gente que chama de técnica, tem gente que não chama, mas é através da arte pensar modos para, com intenção de não vou falar cura, porque às vezes eu ainda também, eu botei ação, mas eu vejo que nas artes visuais é algo muito polêmico. E eu estou começando a entender que existem esses caminhos que ainda não estão muito claros, né? Muito transparentes, e que eu também preciso estruturar a minha fala para poder falar sobre cura, né? Então, eu vou dizer aqui que eu entendo que na psicomagia são ações artísticas com intenção de cicatrizar feridas. Então, pensando nesse sentido. E é por meio da arte, né? É pensar uma performance que ela você encontra com essa questão que é um trauma, é uma questão que você quer resolver, e você pensa, elabora um final feliz, né? Um final positivo, pensando que você está, por meio da ação artística, desbloqueando aquela, aquela questão. Uhum. Então, ele traz muito isso na psicomagia. E eu acho muito interessante. E aí, uma coisa que eu até abordo no TCC é que eu acho que o Jodorowsky, quando ele faz esses dois filmes autobiográficos, Poesia Sem Fim, ó, lembrei um agora, depois eu lembro outro. Quando ele faz esses dois filmes, ele está fazendo uma psicomagia familiar, porque o filho dele interpreta o pai dele no filme. E, e ele interpreta o avô. Então, olha só, todas essas conexões, né? E como ele
elaborou a história dele nesse trabalho artístico que é o filme. Então, eu acho isso muito interessante e eu quero muito me aprofundar. Só para esclarecer também que um seria o Poesia Sem Fim, e não sei se você vai lembrar do título do outro, mas seria o La Danza de la Realidade. Aham, a dança da realidade, isso aí. São livros que viraram filme anos atrás. Mas, o que eu estava falando? O Jodorowsky, ele é um tarólogo, e aí muitas das vezes ele tira cartas para as pessoas. Então, ele vê a situação, ele vê a questão que aquele consulente quer trabalhar, e ele passa psicomagias para esses clientes, para esses consulentes. E aí eu achei muito interessante, porque nesse documentário ele mostra esses consulentes realizando a psicomagia. E, assim, são performances maravilhosas. Super indico. É incrível. Emocionante. É muito bacana, né? Ele faz essas sessões de tarô num restaurante, né? Em Paris, né? Ele tem um lugar assim super bom. Agora não sei como é que tá, mas assim é super famoso isso, né? É muito interessante. Agora eu não sei se tem as perguntas no chat, eu não sei se Léo vai trazer. Queria fazer uma pergunta. Primeiro, adorei a apresentação, a sua presença, obrigada. Eu queria perguntar, eu vendo o arquivo, né, do seu livro da curação, a parte do texto que é a curação mesmo. De Oi? cima. Desculpa, gente. Tá, achei que era comigo, desculpa. Então, tem essa história que você está contando com essa jovem e acontece N coisas, né? Nascimentos, renascimentos, deslocamentos, a paisagem que muda inúmeras vezes. E aí o que é muito interessante é que os seus trabalhos, eles vão ilustrando cronologicamente essa história, né? Como outras imagens de outros trabalhos também. E aí uma coisa que eu fiquei me perguntando é como que se deu, você falou muito sobre a construção de texto, e aí eu fiquei me perguntando como que se deu a criação dessa ficção, né, dessa jovem, dessa cronologia, se foi olhando para os seus trabalhos e aí você pensou isso, ou se já existia essa história, né, já existia esse sonho ou esse universo, e aí os seus trabalhos se encaixaram depois, não sei. Fiquei muito com isso na minha cabeça, queria ouvir de você. Essa história não existia. Eu nem pensava em fazer isso. Nem sabia que eu podia fazer isso. Foi muito... Você também é orientando da Mari, né? A Mari foi ótima. Agradeço muito a orientação dela, porque ela me trouxe perspectivas além do que eu imaginava. E aí eu conheci interesses meus que eu não sabia. Então, acho que muito uma ação sincrônica, né? Eu entrei para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eu conheci o teatro contemporâneo, e tudo isso foi formando, e eu estava com esse pensamento, né, com essa intenção. Por isso que eu digo que é uma psicomagia, esse TCC, porque toda psicomagia ela tem uma intenção. E eu tinha essa intenção de realizar o meu TCC. Primeiramente, né? Essa foi a primeira intenção, preciso realizar o TCC. E aí vieram todas essas referências que me emocionam muito. E então, foi criando corpo, né? Esse corpo teórico, ele foi nascendo assim. Essa jovem, ela é parte de mim, né? Até porque eu sou autora, mas tem coisas muito íntimas, tem situações muito íntimas. Mas tudo é muito íntimo, porque eu falo das minhas performances.
falo dos meus trabalhos artísticos. São muito íntimos. Então, tudo perpassa o meu corpo, tudo que me atravessa. E teve um momento que eu até falava assim, eu faço trabalhos artísticos sobre o que eu não gosto, sobre o que me incomoda. E aí veio muito toda a luta feminista. E por que isso? Eu sou mulher e eu vivo numa sociedade patriarcal, então essas questões estão aí e vividas no corpo. E elas são entregues nas performances. Então, quando eu fui costurar e eu fiz essa jovem, parte aí sou eu, mas parte também faz parte dessa elaboração psicomágica, dela ter essa consciência e esse poder. Não é resolver, né? Porque eu até falo que a psicomagia do TCC é ativar a cura. Então, eu acho que ela ativa a cura em tomar consciência. E aí, depois que ela entra na sua natureza, né? Eu falo que ela entra dentro da natureza, e os outros personagens também vão entrando, eu acho que é esse segundo momento que eu tô achando muito interessante desenvolver no mestrado e continuar desenvolvendo essa curação que foi ativada. E acho que é isso. Mas também tem coisas que, por exemplo, são uma observação. Quando eu falo do acidente, é algo que eu nunca relatei num trabalho artístico, né? Mas eu vivi um acidente. Então, eu levei essa minha questão e aí eu fico, nossa, incrível, isso está em mim até hoje. Isso não está resolvido em mim. Então, eu acho muito bacana poder, através da arte, me conectar comigo mesma e eu fico também muito instigada que esse trabalho ele possa se conectar com outras pessoas, né? Não só com o meu corpo, mas com o corpo de quem lê e de quem imaginar junto. Seria isso. Oi, Karine. Aproveitando o seu gancho, acho que eu queria fazer uma pergunta, que agora eu fiquei pensando muito no seu trabalho, o pessoal é político, e no que você diz sobre trazer o íntimo, né, tratar do íntimo. Então, eu queria saber o que você pode falar dessa relação entre o íntimo, o político, o pessoal, e como isso está no seu trabalho, um pouco desse trabalho também, se você puder falar sobre ele. Bom, o pessoal é político. Acho que toda fala, todo meu trabalho passa pelo pessoal. E aí foi estudando que eu fui percebendo, não só estudando, né, mas também, enfim, quando eu me conectei com o movimento feminista, que eu tive a consciência de que a minha vivência, o que se passa no meu pessoal, no individual, são questões políticas e que elas têm que ser abordadas no coletivo. E o pessoal é político é uma frase que já estava na minha mente, né? Nem lembrava de onde vinha, mas aí, quando eu fiz esse trabalho, eu fui atrás e eu vi que é uma frase da Carol Hennes, de um artigo que ela fez para uma revista feminista e foi falando sobre como é importante no movimento de esquerda, né, discutir também as questões individuais, as questões que estão no âmbito da casa. E isso foi muito, muito revolucionário para a época e ainda hoje né?
E acho que ela trazer esse manifesto a partir do artigo foi muito importante para a gente hoje continuar discutindo sobre as nossas questões íntimas e coletivas juntos, né? E juntas. E sobre o trabalho artístico, quando eu faço a faixa de manifestação, pensando nesse choque, né, da rua com a casa. Então, eu trago para casa esses elementos da rua, a faixa de manifestação, mas ela é escrita com uma faixa rendada, né, como se fosse de uma lingerie. Então, eu fricciono muito esses dois campos. E boto a cama no centro como se fosse uma mesa, sabe? Pra gente conversar sobre o que está no íntimo.